ambiente para a produção da planta, a gente tem que ter algumas coisas básicas, né? Que é luminosidade, água e nutrientes. Qual é a melhor forma de disponibilizar esses nutrientes para uma planta, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, a gente está em solo de cerrado, que são solos ácidos. Então, o pH, quando ele está muito ácido, que é de 5, 5,5, que é o típico dos nossos solos de cerrado, ele não favorece a absorção de nutrientes. Então, a gente faz a correção do solo e a gente tem uma faixa de pH ideal, que está entre 6 e 7, que seria a melhor faixa para absorção, pensando em absorção de nutrientes. Se eu fizer uma correção, usar um corretivo de forma excessiva, eu vou sair dessa faixa também e já não favorece a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, o primeiro nutriente que a gente vai falar dele é o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é o elemento mais dinâmico entre todos os nutrientes. Ele é o elemento que participa do maior número de ciclos dentro da planta, né? E hoje, a planta ela vai estar absorvendo da quantidade de nitrogênio que a gente joga, uma média nas lavouras, nos sistemas produtivos, entre 30% e 70%. Essa absorção ela vai depender das condições. Eu tenho que saber a questão de temperatura, de umidade, quais são as condições de solo que eu estou jogando, a forma de jogar esse nitrogênio, a fonte que eu estou utilizando, saber ter os critérios certos para que eu não tenha uma perda em grande volume, né? Então, como é que eu coloco o nitrogênio no meu sistema? O nitrogênio ele é um elemento do ar, né? Então, ou eu vou colocar um nitrogênio inorgânico na forma de adubo, ou eu vou ter uma planta, uma leguminosa, que vai fixar esse nitrogênio que está no ar no solo, né? Quando eu planto soja, eu não preciso jogar nitrogênio, porque a planta tem uma capacidade de fixação que me permite não ter que aportar nitrogênio para essas culturas. Mas outras culturas eu tenho que colocar nitrogênio. E qual que é a forma que eu perco nitrogênio? Como eu disse, o nitrogênio ele é um elemento do ar, então eu vou perder por volatilização. Como a natureza dele é do ar, quando eu jogo ele na terra, ele vai reagir quimicamente para uma forma que ele possa voltar para o ar, que é o que a gente está ilustrando aqui. Então, se eu jogar nitrogênio numa condição de umidade, de temperatura que não for favorável, jogar superficialmente, não incorporar, posso perder isso rapidamente, porque ele vai volatilizar e vai voltar para o ar. Aqui no fundo, a gente tem aqui raízes de braquiária, que são gramíneas, e aqui a gente tem um guandu, que está ali meio escondidinho, e essa é a raiz dele. As leguminosas têm raiz pivotante, elas vão ajudar na descompactação do solo e vão fixar nitrogênio e favorecer então o ciclo desse nutriente. Outro elemento que a gente vai falar um pouquinho dele é o fósforo, tá? O fósforo, ele é o elemento menos móvel no solo. A recuperação da adubação de fósforo é muito baixa. Por quê? Porque ele se fixa muito rápido no solo. Então eu tenho que jogar uma quantidade maior de fósforo, porque primeiro eu preciso saturar esse solo para depois eu ter fósforo disponível para a planta, tá? Ele, em comparação com o nitrogênio e o potássio, ele é o elemento menos exigido pela planta, mas não menos importante, porque a distribuição desse fósforo no solo, ela vai determinar a distribuição de raízes. Para eu jogar o fósforo ao manso, eu tenho que ter uma fertilidade construída. Eu já tenho que ter um alto teor de fósforo nesse solo. Porque quando eu jogar ele na superfície, ele vai se fixar. Ele não vai ficar disponível em profundidade. Então a raiz da planta também não vai se desenvolver muito, né? A ligação preferencial do fósforo vai ser com ferro e alumínio. Então eu tenho que corrigir esses elementos no meu solo. Se eu tiver uma presença muito grande de fósforo e alumínio, o fósforo que eu jogar não vai ficar disponível para a minha planta, tá? Então, o fósforo, a principal forma de entrada é o adubo, que é o fósforo inorgânico, ou eu vou ter raízes e matéria orgânica que vai me fornecer também uma quantidade de fósforo e disponibilizar para as culturas seguintes. E a principal forma de perda de fósforo é por fixação, porque ele é um elemento do solo. Ele entrou em contato com o solo, ele não se movimenta. Aqui o Silvio até me criticou que eu coloquei um fósforo muito baixo, o fósforo não desce assim, mas aqui eu só quis ilustrar que esse fósforo só vai descer se eu tiver raízes, para levar na forma orgânica. Então, se eu tiver uma raiz lá embaixo, eu tiver matéria orgânica, eu vou ter fósforo orgânico, mas do contrário, ele vai ficar na superfície onde eu colocar.
O terceiro elemento que a gente vai falar um pouquinho dele é o potássio. O potássio, ele é um elemento muito móvel em função da quantidade de água, tá? Então, a entrada também eu vou jogar na adubação ou vou ter matéria orgânica que vai me fornecer potássio, tá? A principal forma de perda do potássio é por lixiviação, né? Aqui numa região que chove muito, de dezembro a fevereiro, eu vou ter um cenário assim. A chuva vai estar levando todo o meu potássio embora. Então, uma das recomendações é parcelar potássio para a gente não ter uma perda muito grande. Então, resumindo os nutrientes, a principal perda de nitrogênio é por volatilização, porque ele é do ar. O fósforo é por fixação, porque ele é um elemento da terra. E o potássio é por lixiviação, porque ele é um elemento da água. Então, ele vai se ligar à água. Mas, para eu reduzir essas perdas, como é que eu posso fazer? Eu posso colocar algumas plantas no meu sistema que vão favorecer os ciclos desses elementos, desses nutrientes, tá? Quando eu coloco aqui uma gramínea, a raiz dela vai lá embaixo. Aquele potássio que eu estava perdendo com a chuva, ela vai buscar ele e vai disponibilizar na palha aqui em cima depois, para a próxima cultura, tá? Se eu colocar uma leguminosa, eu vou fixar nitrogênio. Eu vou aumentar o meu aporte de nitrogênio no sistema. Se eu coloco raiz e palha, eu também vou estar ciclando esse fósforo, descendo ele um pouco mais e depois disponibilizando para as plantas seguintes. Então, eu posso usar as plantas para favorecer o ciclo desses nutrientes. Então, eu coloquei gramínea, eu vou ter uma alta relação CN, que é a relação carbono-nitrogênio. O que significa isso? Uma palha com alta relação CN, ela vai demorar muito a se decompor. Então, eu vou ter uma boa proteção do meu solo, né? Então, ao longo, ela o solo vai ficar protegido durante muito tempo, mas ela vai decompor lentamente. Então, ela também vai disponibilizar nutrientes de uma forma mais lenta. Quando eu coloco uma leguminosa, eu vou ter o benefício da fixação de nitrogênio. Eu vou ter uma raiz pivotante que vai me ajudar a descompactar. Mas eu vou ter uma baixa relação CN, ou seja, eu não vou ter proteção do solo. A leguminosa ela não forma muita palha. E ela se decompõe muito rápido, então eu vou ter uma liberação mais rápida de nutrientes e uma menor proteção de solo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um consórcio. Que aí eu vou ter o benefício da fixação, eu vou ter o benefício da proteção, a relação CN mais equilibrada, vou ter um conjunto de raízes que vai estar trabalhando melhor a estrutura do solo, a descompactação do solo. Vocês estão vindo lá da estação, vocês já passaram pelo Vruc e o Zecão, né? Sim. Então vocês viram lá várias opções de consórcio que a gente pode estar colocando no sistema, pensando também na questão de estrutura de solo. Quando eu melhoro a estrutura do meu solo, eu vou ter um melhor armazenamento de água, eu estou melhorando as condições para que todas as culturas possam explorar um volume maior de solo e, por exemplo, aguentar melhor um veranico, que estão sendo cada vez mais frequentes, né? Então, quando eu coloco essas plantas para favorecer os ciclos desses nutrientes, eu vou ter uma cultura subsequente que vai se aproveitar disso. Então, se eu tenho aqui um período chuvoso, eu estou com a minha lavoura, estou produzindo grão, estou produzindo fibra, estou produzindo carne. No período que eu não tenho chuva, eu vou estar com esse solo coberto, com essas plantas que vão funcionar como bombas biológicas, que vão estar ciclando e ajudando na disponibilidade na sequência desses nutrientes. Mas quanto é que a gente disponibiliza? Como é que funciona essa ciclagem, né? Então aqui a gente tem alguns dados do colega Salton, lá de Dourados, que coloca a quantidade de nutrientes liberados em algumas espécies. Se eu pegar aqui a Rusisiense, que é uma das espécies mais utilizadas, eu vou estar, na palhada dela, eu vou ter liberado para a cultura seguinte 54 kg de nitrogênio, 14 de fósforo, 130 de potássio, 44 de cálcio, 20 de magnésio. Se eu tiver um maçai com expectáveis, 60 de nitrogênio, 10 de potássio, 10 de fósforo, 199 de potássio. Então eu tenho benefício colocando uma planta de cobertura e vou ter depois um aporte de nutrientes para a cultura seguinte. Como eu disse, o potássio ele é o mais dinâmico. Ele se movimenta mais, principalmente em condições que a gente tem muita água, né? Então aqui é um dado de um ensaio que a gente fez em Santa Helena, lá em Goiás, da velocidade de liberação desse potássio.
Então aqui, quando eu joguei 0 de potássio numa braquiária, né, aqui eu tenho a quantidade acumulada em função da massa de braquiária, eu tinha, no total, 268 kg de potássio acumulados na massa dessa braquiária. 15 dias depois da dessecação, eu já tinha liberado para a próxima cultura 115 kg, ou seja, 43%. 55 dias depois da dessecação, que eram 40 dias de emergência, no caso a cultura seguinte, que era o algodão, eu já tinha 259 kg de potássio liberado para esse algodão. Então, 97% do potássio que estava na palha já estava disponível para a cultura seguinte. Mas e aí, se eu adubar um pouquinho essa braquiária, vai aumentar a quantidade? Vai. Se eu jogar 90 quilos, aqui a gente tem 0, 60, 90, 120. Vou pegar aqui 90 quilos. Eu vou ter 382 quilos de potássio acumulado nessa palhada. 15 dias depois da dessecação, eu já tenho 241 quilos de potássio liberado para a cultura seguinte. 55 dias depois da dessecação, eu tenho 377 quilos de potássio liberado, ou seja, 99%. Se eu tenho água, esse potássio vai se liberar da palhada muito rápido e vai ficar disponível para a próxima cultura. Mas por que eu tenho que ter raiz no meu solo? Né? A gente sempre mostra a superfície, né, Silvia? Vamos falar um pouquinho da raiz. Por que eu preciso colocar uma planta, uma braquiária, uma gramínea que vai estruturar? Se a gente ver aqui, o milho não desceu a raiz. Ele ficou aqui na camada onde o solo está mais favorável. Na sequência aqui a gente tem uma camada compactada. O Silvio vai mostrar para vocês depois. Mas a braquiária ela desceu. Ela vai fazer um trabalho de solo muito melhor. Então eu vou ter uma estabilidade de macroagregado, uma estruturação do meu solo. Eu vou ter um aporte de carbono, eu estou incorporando matéria orgânica em profundidade. Eu estou fazendo uma ciclagem dos nutrientes. Eu vou ter uma maior disponibilidade desses nutrientes. Um maior crescimento radicular, porque eu estou estruturando um solo e estou dando condições para que a cultura seguinte ela explore um volume maior de solo. E uma maior oferta de água. Se eu tenho um solo estruturado, eu vou ter maior infiltração de água. Então eu vou armazenar mais água para a cultura seguinte. E a palha? Quando eu tenho um solo coberto, eu vou ter menos perda de água, eu vou ter uma menor amplitude térmica, meu solo vai ficar mais fresco, eu vou ter menos evapotranspiração. Eu vou ter uma taxa de infiltração de água muito maior porque o solo está protegido. Eu vou ter um aporte de carbono. Toda essa matéria orgânica, essa palha que está aqui, ela vai se decompor e vai incorporar carbono nesse solo. E vou ter uma ciclagem dos nutrientes. Né? Aqui é uma tabela que a gente tem, que é uma publicação da Embrapa, que está disponível no site, que é o Circular Técnico 377, que ela traz algumas espécies, né? As Crotalaria spectabile, Juncio, Croleuca, Guandu, Sorgo, Rosiziense, Brisanta, para alguns fatores, né? Como é que é o comportamento dessas espécies para a produtividade de matéria seca, para cobertura de solo, controle de planta daninha, no que essas plantas me favorecem mais ou menos? Para nematóide, então aqui o verde é o que ela tem um bom efeito, né? O amarelo regular e o vermelho para não indicado. Então essa tabela está disponível, é uma publicação da Embrapa, que vocês podem acessar no site e que podem favorecer. A gente tem uma variabilidade muito grande de propriedade para propriedade, ou às vezes até de talhão para talhão. Cada local eu vou ter um tipo de problema. Para cada problema, eu vou ter uma indicação de planta ou de rotação que eu posso fazer e que pode favorecer o meu sistema. Então agora eu passo para o Silvio, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre perda de solo e água. Bom dia a todos. Meu nome é Silvio Spera, sou veterano na Embrapa, já quase 30 anos de casa. E trabalhei já em várias unidades e já rodei o Brasil inteiro. Então, já conheço bastante da realidade, já vi muita coisa, os solos do Brasil. O que eu vou apresentar para vocês hoje é falar sobre perda de água e solo nos sistemas de LPF, que é o principal sistema estudado aqui na nossa unidade de Sinop. Outras unidades da Embrapa também trabalham com o sistema LPF, mas a nossa unidade dedica-se exclusivamente ao sistema LPS, principalmente voltado para a condição de pré-Amazônia.
E nós temos, nos nossos experimentos, que nós trabalhamos aqui com grandes parcelas, para avaliar sistemas importantes, é importante também trabalhar com parcelas grandes, representa mais a propriedade rural do que trabalhar com parcelas pequenas. E nós temos aqui o nosso sistema, parcelas somente com lavoura, soja e milho, parcelas somente com eucalipto, parcelas somente com pastagem, temos uma pequena área de solo descoberto, para comparação, e temos parcelas em diferentes combinações de sistemas ILPF. Esse trabalho que eu vou apresentar a vocês está sendo feito em as parcelas de coleta de solo e água, uma parcela padrão, com uma área de 132 metros quadrados, e que coleta sedimento e água, né, nesse volume, nessa área que depois é transformado em hectare. E o que nossos sistemas têm demonstrado em termos de perda de solo e água? Num solo igual esse, com latossolo vermelho e amarelo, argiloso, relevo quase plano e com o que foi usado antigamente, com vários anos de lavoura de algodão e soja. Bom, como tem sido a infiltração da água do solo nos nossos sistemas? Isso são dados ainda de 3 anos. Esses dados vão ficando melhor a partir de 10, 20, 30 anos de avaliação contínua. Mas hoje o que nós já temos? Bom, nós temos infiltração muito baixa em lavoura. Podia ser bem melhor. Se for considerar que numa mata, esse valor aqui seria próximo de 1000. Nós temos uma filtração um pouco melhor na pastagem. Essa pastagem está crescendo já. Esses dados já estão há 4, 5 anos depois que a área se tornou pastagem. Antigamente era uma área de lavoura de algodão. Nós temos o eucalipto que, nesse caso aqui, ele ainda não havia fechado ainda, infiltrando 104 milímetros. E o sistema LFF em si tem um valor melhor. Pela combinação do sistema, nós conseguimos um valor melhor de infiltração de água no solo. A combinação do eucalipto com um espaço com lavoura ou pastagem, nós conseguimos valores melhores de infiltração. Uma pergunta: qual seria o valor ideal de infiltração? Quanto melhor conseguir, melhor. A água tem que entrar no solo, a água tem que entrar no ciclo hidrológico natural do solo. A lavoura, o sistema agrícola tende a reduzir a infiltração de água no solo em qualquer sistema, em qualquer lugar do mundo. E todas aquelas medidas que a gente toma para melhorar a infiltração de água no solo em sistemas agrícolas, nós estamos fazendo bem para a lavoura e para o ambiente. Bom, e perda de água? Os nossos sistemas LPF, naquelas parcelas, na verdade, é o que menos perde. Até surpreendentemente, a condição ali do eucalipto, que ainda não estava bem fechado, e com bastante folhas folhas iniciais do eucalipto, tem também muita substância hidrofóbica, então nós conseguimos aqui um valor de perda de água maior nas parcelas de eucalipto. Com o tempo, talvez crescendo mais e o dossel fechando melhor, havendo mais decomposição daquelas folhas, esses valores se reduzem. Mas o sistema LPF perde menos água do que pastagem e lavoura. Claro, esses valores tendem a mudar com o tempo, mas isso já é um indicativo da eficiência do sistema. Ele é um sistema melhor que lavoura, pelo menos. A pastagem, com o tempo, a gente vai ver, pode ser que a gente veja alguma diferença. Lembrando que isso sempre é dinâmico. Os valores são sempre dinâmicos, eles vão mudar com o tempo. Perdas de solo.
encontramos maior perda de solo na condição de lavoura. E veja bem, é o sistema plantio direto. Nós temos 800 kg por hectare de perda de solo. Isso é normal plantio direto? Em lavouras, sistema convencional, esses valores são muito maiores. 3, 4 toneladas. Em mandioca já se mediu 10 toneladas. Em algodão, esses valores, normalmente, antigamente, se media valores de 6, 7 toneladas por ano de perda de solo por hectare em lavouras de algodão. Esses valores são menores na pastagem, no eucalipto e no ILPF, porque o ILPF tem os benefícios das culturas dos sistemas que reduzem a perda de solo. E na lavoura solteira isso não acontece. Esses valores ainda não são tão graves, mas pode ser que com o passar do tempo se tornem mais problemáticos. Normalmente a gente teria aqui para a nossa região um valor perto de 1 tonelada por hectare como o limite de tolerância de perda de solo, porque é o que o solo costuma se renovar. O solo renova, mas numa taxa muito lenta. Nos nossos autossolos varia de perto de 1 milímetro até quase 1 centímetro em algumas casas a cada 100 anos. Então, se for pensar perder mais do que isso por ano, a gente já está entrando naquela faixa abaixo da tolerância. E o que é importante que a gente tem avaliado também, nós temos aqui só dados por enquanto de nitrogênio e carbono no sedimento, nessa combinação de enxurrada. E a enxurrada que a gente coleta naquele sistema de avaliação compõe-se de sedimentos e água. Então é importante que a gente reduza essa perda de água, que a água filtre mais do que escorra, né? E é importante também que se perda mais, se perca menos nutrientes. A perda de nutriente por enxurrada é algo que tem que se preocupar. Um nutriente custa caro demais para ir embora na água. Principalmente o fósforo, que eu não tenho esses dados aqui ainda, nós vamos ter futuramente. Mas vamos tomar, por exemplo, o nitrogênio, que é um nutriente caro. Nós temos, assim, esses dados aqui são para comparar, talvez a gente vá ter que conferir, transformar esses valores aí em quilos de nitrato por hectare, ou de ureia por hectare, mas para ir em termos de comparação, a lavoura perde 5 vezes mais nitrogênio na enxurrada do que a pastagem. E o sistema LPF, a lavoura no sistema LPF é uma forma de reduzir essa perda de nitrogênio. O sistema eucalipto também perde menos nitrogênio. Agora, o que é mais preocupante é a perda de carbono. O carbono é importante no solo. O carbono é o principal, vamos dizer, componente da matéria orgânica. E no solo, o carbono, ele vai contribuir para a CTC do solo, para melhorar a CTC do solo. Porque todos nós aqui, do Paraná para cima, ao norte, nós estamos trabalhando em solos tropicais. E solos tropicais, principalmente latossolos, uma boa parte, considerável parte, até em alguns casos, 90% da CTC é dependente da matéria orgânica. E perder matéria orgânica é perder CTC. E perder CTC é perder a capacidade do solo em deixar disponível nutrientes. Solo com baixa CTC, o manejo de nutrientes é mais complicado. Tem que dividir mais vezes, tem que diminuir doses, porque senão a perda é sempre maior. E nós não podemos esquecer que nós estamos numa região de elevada perda de nutrientes, porque nós estamos numa região que chove quase 2 mil milímetros em média por ano. Bom, uma conclusão. Os sistemas LPF, então, propiciam melhor infiltração de água no solo que os sistemas lavoura, pastagem e reflorestamento de eucalipto na fase inicial. Isso pode mudar com o tempo. Os sistemas LPF propiciam menor perda de solos do que os demais sistemas e menor perda de água do que a lavoura. Então, a importância da lavoura e sistema LPF em relação à lavoura solteira quanto a
a perda de solo e água. E o sistema LPF propicia menor perda de carbono e nitrogênio nos solos que a lavoura e o eucalipto na fase inicial também. Bom, por que nós fizemos hoje essa apresentação aqui dentro do buraco? O que o pessoal está falando? Porque a gente tem falado muito por aí sobre o que está acontecendo para cima. E pouca atenção a gente tem dado para o que está acontecendo debaixo do solo. Nós sempre esquecemos o que está acontecendo embaixo. Existe uma lenda, por exemplo, que abaixo do solo tem a mesma quantidade de matéria seca, de vegetal, do que para cima. Vocês viram que isso não é verdade. O que nós temos embaixo é uma quantidade de carbono no solo, talvez maior até que acima do solo. Mas de matéria seca, nós não temos. Isso é mito. E por que é importante que nós tenhamos raízes? Principalmente raiz de braquiária. Isso aqui é raiz de braquiária. Veja, elas chegaram a 1,5 metro. A raiz do milho ficou nos 20 centímetros. A braquiária é uma planta nativa de solos ácidos. Ela vem lá dos solos ácidos da África. Todas as braquiárias. E o milho, a soja, o algodão são plantas do hemisfério norte, que geralmente foram selecionadas em áreas de solos pH acima de 6, pH alcalino, pH neutro. E todas as plantas cultivadas têm problemas em solos tropicais, porque os solos tropicais são sempre naturalmente ácidos. Os solos tropicais, o latossolo principalmente, ele evoluiu para formar uma estrutura em condição ácida, que é a estrutura do microagregado, formada por uma agregação de argilas que formam floco, a floculação de argila. Isso para quê? Para conferir permeabilidade elevada nesses solos, que tem um sistema de água muito importante no trópico. E essa estruturação, essa estrutura de microagregados do latossolo, dos solos tropicais oxídicos, que a gente chama, ela se desfaz muito fácil a partir do momento que o solo recebe correção do calcário ou que recebe fertilizante, porque esses produtos são de natureza salina ou alcalina. E a partir do momento que nós começamos a fazer calagem e adubação no solo tropical, na camada superficial nós começamos a ter uma desestruturação e não tem como evitar isso. Isso é inerente do solo. É o preço que a gente paga por fazer agricultura nos solos tropicais. Agora, nós temos sempre que pensar nas formas, considerar as formas de evitar ou mitigar esse problema de compactação, dessa desestruturação que ocorre nesses solos. Até que ponto a gessagem, o uso de gesso tem melhorado? Tem algum teste aqui de melhoria de sistema radicular com gessagem? Nós não temos aqui, mas a gente conhece a realidade. O gesso, diferentemente do calcário, ele não vai alterar o pH do solo, ele não é um corretivo do solo, mas ele é um condicionador excelente de solo, porque o gesso, por ser mais solúvel que o calcário, ele, muitas vezes, se a camada não estiver muito compactada, ele atravessa carregando cálcio e não carrega o magnésico, mas carrega o cálcio com profundidade. A raiz vai atrás desse cálcio. Então, todos os experimentos de gesso que nós temos no Brasil estão mostrando uma vantagem muito grande de usar o gesso. O grande entrave do uso do gesso, para algumas regiões, é o preço. É o nosso limitante aqui, é o preço que ele chega aqui. Porque se o gesso chegasse aqui, por mesmo preço que chegasse lá de Catalão, seria uma maravilha a gente usar o gesso aqui, seria uma solução para muitos problemas. Inclusive porque, geralmente, solos foi aplicado gesso, a camada compactada demora mais tempo para se estabelecer, demora mais tempo para formar aquela camada, às vezes nem forma, aquela camada mais adensada, já que é a fase final da compactação. Práticas para
contornar a camada compactada? Bom, quando a camada está muito compactada, nós podemos pensar na escarificação. Não é uma prática para fazer todo ano, ela é cara, ela custa quase 60% de uma aração. E hoje a pessoa foge da aração por causa do custo. Por que a gente não faz mais aração de solo? Porque custa muito caro, inviabiliza o sistema. Entre outras razões, o custo quando você vai instalar uma área, começar uma área nova aqui no módulo, seria interessante sim, fazer uma boa calagem, misturar o solo com o calcário e arado, mas isso fazer uma vez só. Para conseguir pelo menos uma correção de solo com calcário até 20 centímetros. Criar um perfil maior, né? Criar um perfil maior. Nós estamos vendo aqui muitos perfis aqui, a correção está muitas vezes menor que 10 centímetros, 5 centímetros a gente já viu, 4 centímetros eu já vi numa área aqui, 7 centímetros é a regra aqui, vamos dizer a média que a gente está conseguindo. Isso era um problema? Não era um problema grave, a agricultura da nossa região não tinha percebido isso até o ano passado, quando nós tivemos essa redução de chuva. E aí sim, nós vimos aí como caiu a produção do estado. Veja bem, nós não tivemos uma seca, nós tivemos uma redução drástica de chuva. O que choveu aqui ano passado não foi diferente do que choveu no Cerrado, 1.200 milímetros. Mas para a nossa situação aqui, onde a nossa evapotranspiração é maior, fez falta água e fez falta raiz em profundidade. As lavouras que fizeram raiz mais profunda foram as lavouras que colheram melhor. As lavouras que tiveram camadas superficiais mais compactadas foram as lavouras que tiveram maior quebra. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente corrige o pH para a faixa ideal de absorção de nutrientes, a gente está desagregando o solo. Né? Então a gente vai ter que começar a buscar um meio termo. A parte química você compra e joga no solo, mas a parte física você não compra, você vai ter que reconstruir esse solo. Tem a camada compactada, eu vou entrar com aração, eu vou entrar com escarificador todo ano. Além de ser uma operação cara, é uma operação que emite uma quantidade de carbono enorme. Nós estamos aí na campanha de baixa emissão de carbono, de redução de emissão de carbono. Quando eu coloco uma cobertura, se eu mexer esse solo, existe a camada compactada, é necessário mexer, eu vou mexer, a tendência desse solo a voltar para a camada compactada é numa rapidez muito grande. E não tiver necessidade de mexer mais, aí eu vou ter um solo protegido, eu vou estar incorporando carbono, eu vou estar reestruturando o meu solo. Mas mexer sem colocar nenhuma planta para me ajudar a estruturar, sem incorporar carbono, incorporar matéria orgânica, essa mexida ela vai ser recorrente. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar, que começam a fazer diferença, porque são operações caras, mas que em áreas que são compactadas, principalmente com os veranicos, que são cada vez mais frequentes, quando você escarifica uma área compactada, todas as plantas que vierem depois elas vão responder em produtividade. Mas vai pagar a operação por quanto tempo? Né? Então são questões que a gente tem que começar a levantar e começar a pensar. E ter critérios. Toda operação que for feita, ela tem que ser feita com critério. Por que eu vou mexer? Qual profundidade? Eu vou colocar um gesso, eu vou colocar um calcário, qual é a minha necessidade? Né? Então é ter um diagnóstico e ter o critério para a operação que vai ser feita. A grosso modo vocês já têm um ranking, tem aquela tabela que tu mostrou, mas tem algum ranking de braquiárias de vigor de sistema radicular assim para esse objetivo? Ainda não. A gente assim observa alguns comportamentos da planta, mas a gente não tem nenhum ensaio que comprove cientificamente com todos os rigores, né? Elas têm comportamentos diferentes. Se você colocar a Rusesiense, ela tem uma facilidade de dessecação bem maior que, por exemplo, a Piatã. Mas ela vai te dar uma cobertura de solo por um tempo menor. Ela decompõe mais rápido que a Piatã. Então tem sim diferença de sistema radicular, diferença de volume de palha, de permanência de palha. Você coloca, por exemplo, um pânico, ele vai entosserar, ele tem uma distribuição muito menos uniforme de palha e raiz e vai te dar uma dificuldade enorme para dessecar, né? Então, mas aí tem a questão, para a lavoura? Aqui, por exemplo, foi colocado uma Piatã com guandu, porque o objetivo é formar palha e para pastagem.
Para a lavoura pode ser uma situação diferente. Então vai depender da situação de cada um, a gente vai ter um material mais adequado. Mas essa avaliação da questão da eficiência de todos os sistemas radiculares entre as diferentes espécies, a gente ainda não tem um resultado. No Mato Grosso do Sul eu vi alguma coisa do Charaés, né, como sistema nas áreas arenosas. Principalmente a área arenosa. Mas assim, ainda nós estamos fazendo muita experimentação, tipos de braquiárias, tipos de solos diferentes, climas diferentes. Nós temos aqui 2.000 milímetros de chuva, nós temos 1.500 milímetros lá em Campo Grande, nós temos 1.200 milímetros no Paraná. Em algumas áreas ali na Bahia nós temos 1.000 milímetros. A nossa rede ainda precisa começar a ganhar mais espaço. Nós estamos com trabalhos assim, muito dispersos pelo Brasil, mas nós temos sim informações, nós aproveitamos muito informações de fazenda, na verdade, hoje. Porque trabalhar na condição do produtor hoje é uma coisa mais dentro da realidade. Agora, assim, nós não fizemos ainda o nosso ranking de braquiárias, mesmo porque ele deveria ser regional. Tem braquiárias que não vai bem em algumas regiões. Na Amazônia úmida, chuvosa, a umidícola ainda é a melhor braquiária. Difícil colocar outro espaço naqueles solos muito úmidos lá de cima. Tá? Só assim, essa braquiária aqui, essa braquiária que vocês estão vendo a raiz, ela foi plantada dia 23 de fevereiro, né? Então ela tem pouco tempo de desenvolvimento, e se a gente olhar o volume de raiz e a profundidade que ela ainda desceu, então a gente vê que realmente pode ter um efeito bem positivo no solo. Quando a gente fala essa questão da diversidade de solo que a gente tem, o que vale para o Mato Grosso não vale, por exemplo, para a Bahia, que tem um solo arenoso, que a dinâmica de nutrientes e a quantidade de chuva é tudo diferente, né? Então a gente vai, realmente é interessante que a gente tenha informações regionais e adaptadas para cada situação. E num sistema de repente solteiro, ela teria condições de ser bem mais agressiva em sistema radicular, talvez. Outra questão que a gente tem colocado muito é a questão do gado, né? O que já tem alguns estudos mostrando é que quando você coloca o gado para pastejar, você estimula mais o sistema radicular, né? Então, como você corta ela em cima, ela vai ter um esforço maior para voltar a crescer e ela vai descer mais, né? Ela responde com raiz. Então, a questão de ter a pecuária junto com a lavoura pode ter alguns benefícios. E o pessoal da Gado de Corte, inclusive, já tem alguns dados que mostram que quando você pasteja, essa raiz ela vai formar um efeito como se fosse uma esponja aqui na superfície, que vai, inclusive, que não compacta, porque há um tempo atrás tinha a questão se o gado compactava. Exato. E eles colocam que não, que forma um efeito, que a pastagem forma um efeito de esponja e que essa compactação não é aquilo que a gente pensava. Então, infelizmente, nosso tempo acabou, mas se alguém quiser descer rapidinho para dar uma olhadinha enquanto o grupo vai saindo, fique à vontade. Obrigada pela presença.